Página 22, obediência ao governo, Romanos 13, 1 a 7. Paulo escreveu essas instruções num contexto de um governo que perseguia os servos de Deus. Então, você lembra disso? A gente reclama sobre o governo hoje em dia, os governantes, os presidentes, congresso, governadores. Mas para pensar nas pessoas na época de Paulo e pensar como os cristãos estavam sofrendo e sendo perseguidos. Houve muita injustiça, opressão. Os judeus eram uma nação oprimida. Então tem que lembrar que Paulo estava falando essas verdades, no contexto muito pior do que nossa situação hoje. Fala aqui a semente 60, Romanos 13, 1 a 7, submissão ao governo é submissão a Deus. Submissão ao governo é submissão a Deus. Então essa é uma área prática, e é uma área prática que eu creio que é uma área que nós como cristãos temos que conviver muito melhor do que estamos. Então vamos orar. Deus primeiramente nós queremos agradecer ao Senhor pelo nosso presidente. Sabemos que o Senhor colocou ele no lugar e nós queremos orar por ele, pedir que o Senhor trabalhe na vida dele para lutar pela justiça, contra a corrupção e para realmente fazer as coisas que vão favorecer o espalho do Evangelho. Nós oramos pela sua salvação. Gostaria de colocar o Congresso, o Senado, o Tribunal Supremo, que a maneira que eles agem é conforme leis e legislação e decisões que são conforme tua vontade. Eu peço que o Senhor dê sabedoria para essas pessoas e que o Senhor tire a corrupção que pode existir entre alguns deles. Eu oro pela nossa governadora. Eu peço que o Senhor trabalhe para o que é o melhor para a economia do Estado, para dar condições das pessoas a poder realmente te servir. Pelo nosso prefeito e os vereadores, colocamos essas pessoas nas tuas mãos, que eles colocam leis e fazem leis que são justas conforme sua vontade. Que o Senhor trabalhe nessas vidas cada vez mais. Então queremos colocar essa lição nas tuas mãos também, Deus. Que o Senhor mostre as áreas onde nós não estamos sendo submissos ao Senhor, nessa área de respeitar o governo que o Senhor instituiu. Coloque isso perante o Senhor e que o Senhor mostre áreas e sonda nossas vidas, nossas atitudes para fazer conforme tua vontade. Colocamos essa lição nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, semente 60, Romanos 13, 1 a 7, fala submissão ao governo e submissão a Deus. Hoje podemos reclamar de nosso governo, mas no tempo de Paulo era muito pior para os cristãos. Mesmo assim, Paulo incentivou o respeito para com as autoridades que Deus, na sua soberania, estabeleceu sobre nós para cumprir os seus propósitos. Por isso, devemos orar pelas pessoas com autoridade. Isso só é possível quando andamos no Espírito. É muito fácil reclamar sobre o governo, mas ele pediu para a gente não reclamar, mas orar. Eu confesso, eu tenho uma tendência mais de reclamar do que orar pelas autoridades. Eu estou começando a mudar isso na minha vida, porque Deus é que colocou essas pessoas. É importante para a gente orar e ter a atitude certa acerca do governo. Exercícios e perguntas. Por que devemos nos submeter às autoridades? Por que não queremos? Como nós nos justificamos? Faça uma lista das autoridades que Deus colocou sobre sua vida, desde o presidente até os seus pais, ou marido, ou chefe no trabalho, autoridades no governo. Coloque essa lista lá. Ore por eles cada dia, por uma semana, agradecendo a Deus por eles. Olha, tem autoridades na minha vida que, por exemplo, meu chefe e tudo isso, eu não vou falar que eles são perfeitos, eles tomam decisões erradas,
Tem coisas sobre minha vida que eles não entendem, mas na soberania deles, eu creio que Deus colocou lá para direcionar a minha vida, apesar de às vezes tomarem decisões que eu não concordo. Então, a gente tem que acreditar que Deus colocou essas pessoas para um motivo. Então, vamos ver o primeiro mandamento. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, ele falou, primeiramente, todo homem, esse pode ser cada pessoa, literalmente é cada alma que ele está falando, sem exceção, que às vezes nós achamos que nós estamos em cima de uma lei. Ele falou de ser submeter, essa é uma palavra que indica uma subordinação voluntária, no sentido como esposa para com o marido. Nós nos sujeitamos isso. É usada como também com soldados submissos aos seus superiores. É imperativo presente, indica uma ação contínua. Ele está mandando a gente submeter às autoridades. Quando eu falei que é voluntário, isso indica nossa atitude, é que nós estamos com a atitude voluntariamente submetendo, mas isso não é opcional. Ele está mandando a gente submeter. Quando ele usou autoridades, ele deixou bem claro que essas são autoridades governamentais em todo nível. E ele explicou a razão para isso. As razões que devemos fazer isso, no versículo 1, que fala, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, quer dizer, ele estabeleceu o tempo perfeito, ele fixou, palavra tasso no grego, ele estabeleceu e fixou essas pessoas. Então Deus colocou, conforme a sua soberania, todas as autoridades, mesmo sendo corruptas ou injustas. Você lembra que Paulo estava falando isso um pouco antes de Nero, que até decapitou Paulo quando ele fez isso. Então ele está falando que ele estabeleceu culpo pela agência de Deus. Então, a gente acha que é pela eleição, pelo golpe militar ou qualquer outra coisa, mas Deus está encorajando a gente a ficar e ver assim que as autoridades são acima de nós por um motivo. Em João 19, versículo 11, Jesus até falou isso. Você lembra que Pilatos falou para ele em versículo 10, João 19, 10, então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Então Jesus decidiu nesse momento, ele respondeu as perguntas em respeito para com as autoridades, só que Jesus não tentou se defender. Quando pessoas acusaram, ele não respondeu. E respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem te entregou a ti, maior pecado tem. Quer dizer, Jesus estava afirmando para Pilatos, você não tem autoridade sobre minha vida. A autoridade que foi dada por Deus. Então, que Deus é uma autoridade maior. Então ele estava falando que a culpa é os judeus maior, eram os judeus que entregaram para ele. Agora, o governo foi estabelecido por Deus. Então ele colocou um princípio muito importante, versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão para si mesmo condenação. Então ele falou, então, se Deus estabeleceu, se você é antitasso contra aquele que é estabelecido, você está, tempo perfeito, opondo a lei ou a direção de Deus, a ordenança, a direção, a ordem de Deus. Então, para desobedecer, o que as leis que a autoridade estabelece é de desobedecer a ordenança de Deus. Então, ele falou àquelas pessoas que
estão opondo Deus dessa maneira vão receber condenação sobre eles, quer dizer, eles vão pagar a consequência para isso. Agora, eu coloquei na sua apostila, ponto B, rebeldia contra o governo é rebeldia contra Deus. De opor significa que você está assumindo uma posição contrária à ordenação de Deus e à lei. Deixe-me colocar dessa maneira, quando a gente obedece, nós temos que submeter ao governo. Eu vejo muito, por exemplo, eu viajo para o interior e eu vou de van e eu vejo que a lei foi estabelecida para usar cinto de segurança. Quando eu entro no van, eu coloco cinto de segurança. Então, o cobrador muitas vezes fala, nós estamos passando o federal, então coloca o cinto. O que eles estão fazendo? Eles não estão submetendo ao governo. Eles estão tentando fingir que estão obedecendo uma lei, mas eles não estão sendo submissos ao governo. Por quê? O governo estabeleceu aquela lei à toa? Não, ele estabeleceu a lei para minha proteção. Então, ele sabe que usando cinto de segurança, a chance de sobrevivência é muito maior. Então, ele estabeleceu para nosso benefício. Então, quando eu recuso fazer isso, eu estou simplesmente falando, ok, eu vou obedecer a lei para não levar multa. Então, eu vou só colocar quando há chance para eu ser pego nisso. Então, enquanto está desrespeitando o governo. Então, isso é muito importante, esse ponto aqui. Que, às vezes, eu vejo, por exemplo, cada semana, quando há um garrafamento lá para frente, vem pessoas que, até polícia, eu vejo carros de polícia militar, civil, andando na beira para passar o tráfico. O que eles estão falando? A lei foi colocada para outras pessoas, mas a lei não foi colocada para mim. Então eles acham que estão acima da lei. Tem um monte de coisas que você pode falar que pessoas desobedecem ao governo dessa maneira. Por exemplo, o uso da passarela. A passarela foi colocada pela nossa proteção. Eles colocam barreiras para as pessoas não atravessar para salvar vidas. Mas as pessoas estão sempre desrespeitando. Pirataria. Essas coisas aplicam a outras pessoas, mas para mim não. Então, ele está falando às pessoas que desobedecem, e nota isso. Você pode falar, eu vou obedecer para não ser pego pelo governo, para não levar multa, mas isso é uma atitude errada. O que nós devemos fazer é de fazer da maneira correta e obedecer, porque nós respeitamos e reconhecer o governo tem a fonte em Deus. Eu gostei como Tom Julian falou uma vez para mim. Você não obedece à lei, você obedece àquilo que deu a lei. Quando você está submisso àquele que deu a lei, você vai obedecer à lei que ele deu. Então, a questão, você não está obedecendo à lei brasileira, você está obedecendo o governo brasileiro. Se você é submisso ao governo brasileiro, você vai obedecer de coração as leis que estão estabelecidas. Então, uma coisa que você pode ver que há muitos exemplos bíblicos disso que aconteceu. E uma coisa que você tem que ver nisso, por exemplo, é que há uma lei maior, a lei de Deus. Eu olho nessa questão que uma vez que as autoridades sobre João e Pedro falaram de não falar e pregar o nome de Jesus mais, e eles falaram é mais importante de obedecer a Deus do que o homem, quer dizer, ele está falando que a lei de Deus, o que Deus estabelece, é maior do que a lei do homem. Mas tem uma coisa que é engraçada sobre isso também, por exemplo, eu lembro que na cidade onde eu morei nos Estados Unidos, muitos grupos evangélicos estavam colocando folhetos embaixo do limpador de para-brisa, de colocar essas coisas, pessoas pensar, não, levei uma multa. Então eles ficaram lá e aqueles folhetos começaram a se tornar uma irritação. Então
houve uma ordenança da cidade que proibiu qualquer propaganda, literatura religiosa ou de qualquer natureza de ser colocado no limpador de para-brisa. Não era só os evangélicos que estavam fazendo, mas também os próprios lojas estavam fazendo. Então a cidade fez uma ordenança para proibir isso. Então outras pessoas falam, não, mas é mais importante obedecer a Deus do que ao homem. Olha, eles não estão proibindo a pregação do evangelho. Eles estão proibindo simplesmente um meio. Então ele estava falando porque aquele meio estava sendo irritante para as pessoas. Então eu vejo, o meu ponto de vista é que essa é uma lei que você tem que respeitar. Você não está desobedecendo a Deus simplesmente porque você não está colocando folhetos embaixo do limpador de para-brisa. Então esse é um exemplo. Eu queria deixar bem claro que em Atos capítulo 4, ele falou esse princípio. É mais importante obedecer a Deus do que o homem. Eu vou dar mais um exemplo. Eu não quero se prender muitos exemplos. Que é o contrário disso. Eu lembro que eu estava aconselhando um casal e o homem se divorciou, a esposa, e queria se casar com esta moça. E eu falei, olha, você era da igreja, você separou e se divorciou essa mulher. Você desobedeceu o que Deus falou e agora que você quer casar com essa moça, ele falou, não, a lei brasileira permite isso. A lei brasileira foi estabelecida por Deus, então eu posso divorciar minha esposa e se casar com outro. A lei brasileira não proíbe uma pessoa ficar porre em casa. A lei brasileira não proíbe a imoralidade de várias formas. A lei brasileira não proíbe muita coisa que nós sabemos como cristão é errado. Então você tem que saber que só porque a lei brasileira permite, não significa também que está dentro da vontade de Deus para nós. Então esse é um princípio também. E você, por exemplo, eu não estou ficando porre, a lei brasileira não proíbe isso, mas eu não estou quebrando a lei por não ficar porre. Então esse que é a lógica que eu estou falando aqui. Então Deus tem uma autoridade maior do que a própria autoridade, mas realmente há muitas leis e coisas que nós precisamos respeitar. E lembra que ele escreveu isso para Romanos, a sede do governo lá, onde tudo isso que estava acontecendo. Agora, versículo 3 e 4, ele fala, porque os magistrados, essa palavra que ele usou, esses líderes, ele falou, esses magistrados não são para temer quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela. Eu vejo que, por exemplo, você vê que muita gente fica olhando, será que há um blitz aqui? Será que vai ter uma... E eles ficam temendo a autoridade. Por quê? Porque eles estão quebrando a lei. Então eles simplesmente estão obedecendo quando a lei está olhando, e ele simplesmente está falando, os líderes, não há razão para você temer essas autoridades. Não há razão para você pensar se você está fazendo o certo e o correto. Eu confesso, meu coração começa a bater um pouco mais rápido quando eu passo um blitz. E eu sempre agradeço a Deus quando eu saio do blitz. Mas não há para me temer isso. Por quê? Porque meu carro é legal, eu tenho todas as coisas que são legais, então não há razão de temer. Então ele fala, você quer viver sem temer a autoridade? Então faz o que é certo e eles vão te aprovar. Esse louvor, a ideia é que você vai ser elogiado e aprovado pelo governo. Ele explica aqui em versículo 4, ele descreveu, ele falou, visto que a autoridade é ministro de Deus. A palavra que ele usou é uma palavra diaconia, que é uma palavra que indica que essas pessoas são servos e eles estão lá para administrar e servir, fazer o que é bom para Deus, que conforme a vontade dele. Mas
Ele falou, isso é interessante, visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem, quer dizer, para seu benefício, com o alvo de te beneficiar. Então, como falamos, normalmente você pode reclamar sobre leis. Geralmente as leis estão estabelecidas para o bem da cidadania. Essa é a razão que está lá. A lei de cinto de segurança é para proteger as pessoas no acidente. Passarela é para proteger as pessoas de não ser atropelado. Lei do capacete é de não sofrer dano da cabeça. Você pode ver que a lei de pirataria, de proteger os direitos das pessoas que escrevem coisas, que trabalham para produzir. Então, essas leis não são estabelecidas à toa, mas para o bem das pessoas dessa maneira. Então, ele está falando, ele falou, continuando em versículo entretanto, versículo 4, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz espada. Quer dizer, é óbvio que o policial tem arma, mas ele tem espada para... A ideia disso é de punir as pessoas. Quer dizer, não na nossa casa... Você não está usando cinto de segurança e não vai puxar arma contra você, mas ele vai te multar. Então a multa vem por esse motivo. Então ele falou, ele não faz isso à toa, não há punição para fazer o mal à toa. E ele falou, explicando por quê, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. Então, geralmente, se a gente está vivendo uma vida honesta, reta, nós não temos motivo de ficar com medo, mas o policial e essas pessoas estão lá para punir e pegar as pessoas que fazem o que é errado. Isso não está falando que não há corrupção, mas geralmente essa é a situação e por isso temos que orar e respeitar os líderes. Quando alguém me para num blitz, alguma coisa assim, eu trato com muito respeito o policial, porque eu sei que ele está lá para minha proteção, que Deus estabeleceu ele nessa posição de autoridade para meu bem. Eu volto de novo, nós temos que ter uma atitude de não pensar na multa, mas pensar em fazer o que é certo. Eu não gosto da mentalidade que tem muitas vezes. O policial, muitas vezes, eles estão lá para multar, em vez de pensar, eu estou aqui para proteger as pessoas. Infelizmente, essa é a mentalidade das pessoas, mas as leis foram estabelecidas para a proteção das pessoas. Mas muito até do policial pensa que eu estou aqui para multar as pessoas, em vez de pensar que eu estou aqui para proteger. Agora, mesmo assim, a gente obedece eles, respeita eles. Por outro lado, a cidadania pensar, eu vou obedecer a lei para evitar a multa, em vez de obedecer para fazer o que é correto. Então, nosso alvo deve ser, eu vou fazer o correto. Pode ser que o policial tenha a atitude errada, pode ser o governo é corrupto, pode ser que essas pessoas que estão me multando estão injustos, mas eu vou obedecer e respeitar, porque eu reconheço que Deus colocou. Como eu falei, ele usou 2 vezes em versículo 4, diáconos, para descrever esse líder. Ele é uma pessoa que vai punir as pessoas que fazem o mal. E geralmente é assim, a multa vai para a pessoa que faz o mal. Ponto E, nossa consciência exige obediência ao governo. Ele falou em 5, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, nota, pelo poder da multa, mas também por dever de consciência. Quer dizer, esta palavra fala da consciência sendo alertada para fazer a vontade de Deus. Se você está desobedecendo a lei, ele não fala só
Não fique com medo das consequências, do castigo que você pode receber, mas você deve ter uma consciência, você vai fazer o que é correto. Eu tento, por exemplo, no Agosto Montenegro, de andar sempre 60 km por hora, porque isso que a lei exige lá. E eu tento andar dentro do limite lá, não somente onde há uma arara lá para me pegar o radar, mas porque é certo fazer isso. É certo. Então, 1 Pedro 3,13 fala: ora, quem é de vós que há de maltratar se fores zeloso do que é bom? Então, ele fala, normalmente, se você zela, essa palavra é mais do que você tem compromisso e fervor para fazer o que é o correto, aí você não vai ser maltratado. Mas ele falou, de vez em quando vai acontecer em 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. No sentido é que de vez em quando você vai fazer o correto para Deus e você vai sofrer. Se você sofrer porque é do fato que é fazendo o bom, aí você é bem-aventurado, você é abençoado. E ele deixou bem claro que nenhum de nós devemos sofrer como malfeitor. Ele falou isso em 1 Pedro. Então isso é muito importante, que a gente vai fazer o correto, não simplesmente porque nós queremos evitar a multa, mas porque é o correto a fazer e agir dessa maneira. Então ele reforçou isso no versículo 5, nossa consciência exige isso. Então ele fala, necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor, da punição, mas também por dever de consciência. Versículo 6, e a página 73 fala a responsabilidade de pagar imposto. Agora ele falou dessas coisas, podemos falar da lei do trânsito e outras, vai para imposto agora. Por esse motivo, também pagais tributos. Por qual motivo? Por causa do fato que ele falou, por consciência de ser submisso ao governo. Por causa disso, você deve pagar impostos. Então, essa palavra que ele usou, foros, é uma palavra de tributo que era tipo imposto de renda e IPTU. Esse era o tipo de coisa, era impostos e IPTU. A palavra que ele usou, tributos, inclui as duas coisas. Pagar é o que é devido. Por que ele falou aqui? Ele falou o motivo também pagar os tributos, porque são ministros de Deus. Mais uma vez que ele falou que esta palavra que ele usou aqui não é diáconos, mas ele falou que é ministros, mas ele usou a palavra leitorgos. Esse foi usado para aquelas pessoas que serviram no ato de adoração. No templo, eles serviram a Deus dessa maneira, e eles falam que eles são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço, quer dizer, eles se dedicaram a isso, eles se dedicaram à própria coisa do bem das pessoas. Então ele falou em 7, pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então ele colocou essas três coisas, um imposto, que ele mencionou antes, outro tipo de tributo ou imposto que ele está falando, essa terceira palavra que ele colocou aqui, a segunda coisa de imposto, é tipo de imposto por exemplo, de bens que você está importando. Esse que ele está dizendo aqui, e a quem respeito quer dizer, um cristão não deve ser contrabandista no sentido que está pegando coisas sem pagar os impostos para estas coisas. Daí ele falou de respeito ou temor, esse respeito para com as autoridades, e você deve estimar e respeitar e honrar aquelas pessoas que são líderes com todo respeito.
E essa razão que até Paulo, você lembra que ele falou alguma coisa para o sumo sacerdote e alguém bateu nele. E ele falou, puxa, não sabia que era sumo sacerdote, porque Paulo sabia que estava errado em falar contra aquela pessoa que é o líder que ele colocou. Em Mateus 23, Jesus falou que as autoridades religiosas se sentaram na cadeira de Moisés, no aspecto do seu trono, cátedra, que era, na ideia, é a posição de julgar. Jesus falou, obedece eles. Mesmo que eles se sentaram e não foram colocados, designados especificamente por Deus, você deve fazer isso. Agora, esse trecho aqui está falando que nós não devemos evitar de pagar os nossos impostos que estão para nós. Nós devemos declarar nosso imposto de renda e essas outras coisas, porque é a coisa certa para nós. Para terminar esta parte sobre imposto, eu gostaria de ler Mateus capítulo 17, versículo 24. Eu acho que isso é um dos milagres mais incríveis que você pode ver no Evangelho. É simples, mas é uma coisa incrível. Versículo 24 fala, tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto de 2 dracmas, e perguntou, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? E esse é um imposto anual que era para sustentar o templo. Era equivalente de salário de 2 dias. E ele falou sim, respondeu ele. Nota que Pedro respondeu sim imediatamente, sem perguntar a Jesus. Sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro, dos estranhos. Jesus te disse, logo estão isentos os filhos. Quer dizer, os filhos, a família do rei é isento de imposto. Então, o que ele está implicando? Quem é o dono do templo? Deus. O templo é para servir quem? Deus. Jesus é o Filho, é Deus. E normalmente Deus não paga para usar seu próprio templo. Então ele falou, você acha que está certo para me pagar imposto? E claro, eu sou isento. Mas Jesus também reconheceu que ele parecia como qualquer ser humano. E ele respondeu, Pedro, dos estranhos, Jesus falou, versículo 27, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entregue-lhes por mim e por ti. Então, Jesus estava falando uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente pensa, olha, e eu sei que já passou pela minha cabeça, eu lembro pelejando, tentando achar descontos no imposto para minimizar. E é certo, se você tem o direito legal, você não deve pagar mais imposto do que necessário. De tentar achar as maneiras de descontar e minimizar o que você vai pagar. Então, eu já paguei muito imposto além do que eu deveria pagar. Eu prefiro fazer isso do que negar imposto. Eu sei que houve um tempo que eu paguei muito imposto não sabendo que eu era isento nas certas áreas. E eu não me arrependo de ter pago esse imposto, mesmo que eu estava isento desses impostos. Agora, o que eu estou falando aqui? Que Jesus, às vezes a gente pensa, quando a gente vai pagar imposto, puxa, eu vou faltar. Mas nota que aconteceu, Deus, da maneira sobrenatural, pagou aquela coisa, providenciou que era necessário para eles pagar o imposto, e nós devemos ter essa atitude também. Agora, pagar mais do que deve? Não. Você deve pagar o que é o direito e não negar impostos. Isso inclui em que você compra e tudo isso. Eu senti culpado uma vez que, às vezes, você vai para um lugar e você precisa de uma nota, e eles falam, a gente tem esse preço para nota fiscal e esse preço para notinha. Eu acho que devemos exigir pagar um pouco mais para pagar o correto, porque nós não queremos até incentivar a negação de imposto.
Agora, na página 73.e tem o amor. Paulo mudou para outro assunto e ele estava falando do aspecto de o dever, o débito, e pegou um gancho para falar sobre outro assunto. Está mudando uma coisa completamente independente. É semente 61. Romanos 13, 8 a 10. A essência da lei é cumprida quando amamos. A essência da lei é cumprida quando amamos. Vamos orar. Deus, obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, como o Senhor tem derramado seu amor nos nossos corações. E com o fruto desse amor com quem o Senhor nos amou, queremos estender o amor aos outros e amar as outras pessoas como o Senhor nos amou. Nós reconhecemos que não somos capazes da nossa força. Eu acho que cada um de nós cremos que nós somos capazes de amar e talvez a gente confia muito no nosso próprio amor para com os outros. Eu peço, Deus, que o Senhor nos ensina como amar as outras pessoas. Eu peço que o Senhor nos ensina através desse trecho de como amar, como Tu nos amou. Abre nossos olhos, mostra as áreas que precisamos mudar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Semente 61, Romanos 13, 8 a 10. A essência da lei é cumprida quando amamos. Se estivermos amando, cumpriremos todas as exigências da lei moral. Os mandamentos se resumem em amar a Deus e amar o próximo. Esta é a suma de todos os mandamentos. Amar a Deus é adoração e dar fruto desse amor é amar o próximo. Então, ele está falando que a gente pode mecanicamente obedecer às leis, mas a essência, o que é por trás da nossa obediência dessas leis morais é amar. Então, eu pedi para você ler Mateus, os exercícios e perguntas, Mateus 22, 34 a 40, e Gálatas 5, 13 a 16, onde Jesus, em Mateus 22, 34 e 40, e foi perguntado sobre qual é o grande mandamento. E ele descreveu de amar o Senhor e amar o próximo como o grande mandamento. E Gálatas 5, ele estava demonstrando a gente andar no Espírito. Ele falou, isso é cumprido quando nós amamos o outro, tudo que a lei moral exige. Número 2, leia o padrão de amor em 1 Coríntios 13. Você está amando como deve? Onde precisa amar mais? Peça mais amor na sua vida, porque eu estou convencido, quando eu li 1 Coríntios 13, primeira vez, eu achei uma poesia. Eu não achei que ia ser tão pesado na minha vida. Quando eu terminei, a primeira vez que eu ensinei 1 Coríntios na Palavra da Vida, eu deitei minha cabeça e chorei. Porque eu reconheci quanto que eu faltava nessa área de amor. E eu acho que o que impede muitas pessoas a amar é essa própria coisa de confiar no seu próprio amor. Muitas pessoas falam, eu tenho amor, eles têm muito orgulho e nesse aspecto de eu sei amar outras pessoas. Outros podem não amar, mas eu amo. Quando a pessoa confia muito no seu próprio amor, ele acaba amando na sua própria força. E quando ele ama na sua própria força, ele tem uma tendência de cobrar dos outros. Olha, esse outro não está amando como eu. Se você está cobrando o amor da outra pessoa e julgando as outras pessoas pela falta de amor, é porque você está olhando e pensando que amor vem de ti. É uma pessoa que na humildade está amando, ele vai reconhecer sua inabilidade de amar. Ele não vai julgar as pessoas que não mostram amor, porque ele vai falar do mesmo jeito. Se não fosse Deus na minha vida, eu estaria do mesmo jeito também. Então, colocando aqui a dívida de amor, versículo 8. A ninguém fiques devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Então, esse versículo está falando da essência da lei de novo. A ideia que ele usou, a palavra aqui, dever, ele está mandando, nem começa a dever a alguém alguma coisa exceto o amor. Eu poderia falar sobre cartão de crédito e outras coisas assim, é outro princípio aqui.
Mas ele estava falando no outra parte de você pagar o que é o correto. Então, aqui ele está mais ou menos reforçando aquilo e falando você não deve ser uma pessoa com débito. Isso não significa que você não compra uma coisa de prazo, mas se você está com parcelas de pagar, você tem essa obrigação de pagar. Você é a pessoa que assumiu essa responsabilidade e você tem que pagar essas coisas que são devidas. Minha recomendação é que você evite comprar coisas a prazo e com cartão de crédito, porque às vezes você está assumindo débitos que você não pode cumprir quando você faz isso. Então, ele falou, nem começa a ter débitos de qualquer pessoa, não somente o governo, mas qualquer pessoa, exceto o débito de amor, de um ao outro. Então ele está falando que isso que é o débito que devemos fazer, nós temos esse dever de amar um outro, quer dizer que nós como cristãos devemos sempre estar devendo o amor um pelo outro. Ele explicou aqui e falou, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Ele usou o tempo perfeito de indica que ele está cumprindo e continua, que quando ele ama, e ele usou a palavra seu próximo, o próximo, ele usou heteros, que é uma pessoa diferente, talvez se referindo até às pessoas que não conhecem Jesus. E ele está falando, se você ama uma pessoa que é um pouco diferente do que você, é fácil, Jesus até explicou, de amar as pessoas que são semelhantes a você, mas a pessoa que não pode repagar, essa pessoa vai cumprir a lei. Esse é o princípio fundamental. Se você ama outra pessoa, em versículo 9 ele falou, pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Nota que chamamos futuros imperativos, no sentido ele está usando o futuro para até ser mais forte do que um mandamento. Você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai roubar. E ele está fazendo esses aspectos, esses mandamentos, ele falou aqui em 9, e ele falou, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Essa palavra se resume é o único outro lugar que tem essa palavra no grego, está em Efésios 1:2, que tudo se resume em Cristo. Ele está falando, a ideia é de resumir, juntar tudo, a essência daquela coisa é resumido em isso. Quando ele fala, tudo que nessa palavra resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que ele está falando como a ti mesmo? Esse não é uma coisa de psicologia popular, de você tem que começar amando a si mesmo. Ele está falando, você vai amar sacrificialmente para suprir suas necessidades sempre. Então você deve amar a outra pessoa desse mesmo jeito, de amar aquela pessoa dessa mesma maneira. Então isso que Mateus 22 falou, que é parte desses grandes mandamentos, você vai amar aquela pessoa que é diferente que você, que é próximo a você, você vai amar aquela pessoa suprindo suas necessidades, como você ama a sua. Versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo. Quer dizer, ele não danifica. Ele falou amor, ele falou, se amor existe uma pessoa, ele nota que ele usou a palavra amor, mas ele está usando essa qualidade para descrever uma pessoa salva. Uma pessoa que ama porque é salva, ele não vai fazer uma coisa que danifica a outra pessoa. A ideia de mal é de alguma maneira de fazer alguma coisa que prejudica uma outra pessoa. Mas ele falou amor, então vai cumprir a lei. Ele falou amor, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então isso é de maneira que você vai cumprir, encher tudo que a lei fala, é que você ama outra pessoa. Isso não é muito complicado, esses trechos aqui. É amor na prática os outros, como nós nos amamos e suprimos a necessidade da outra pessoa. Amor não prejudica os outros.
Esse é o andar em amor. E como é apropriado que ele incluiu essa admoestação aqui, porque os primeiros 11 capítulos estão falando como Deus demonstrou amor para nós que nós merecemos. Nós temos uma tendência de amar aquelas pessoas de alguma maneira que merecem nosso amor. Mas ele está falando aqui, admoestando a gente a responder dessa maneira que ele respondeu a nós, de amar incondicionalmente. Agora, lá embaixo, na página 73, o andar com Cristo, esse ponto F, esse outro aspecto de admoestação prática, Romanos 13, 11 a 14. Ele colocou: o alvo da nossa vida é ser como Jesus. A chave desse trecho: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Obedecer a Deus não acontece por seguirmos um código, mas por deixar o caráter de Cristo fluir na nossa vida. Esses avisos são para avaliarmos nossa condição e começarmos a andar com Jesus. Então, esse que o alvo da nossa vida é ser com Ele, o andar com Jesus, indica que você está tendo progresso, você está ativo, é uma coisa diária e você está tendo comunhão com Ele. Então, Semente 62 fala: o alvo da nossa vida é ser como Jesus. Então vamos orar. Deus, nós reconhecemos nossa carência de Ti. Não somos capazes de santificar nossas vidas, de amar ou viver uma vida santa. Mas Deus, andando contigo, isso facilita tudo. Porque daí seu caráter flui em nossas vidas. Flui em nossas vidas teu amor. Flui em nós, Deus, tua santidade. Esse é nosso desejo, Deus. Ensina-nos o que é de andar contigo, Deus, em todo sentido. Em nome de Jesus. Amém. Os exercícios e perguntas. Se já fomos salvos, por que Paulo descreveu nossa salvação como algo futuro? Por que a analogia das trevas e da luz? Número 3. Ore por sua vida e de seu parceiro sobre a revestir-se de Jesus. Como eu falei na semente, a essência desse trecho é de revestir de Senhor Jesus Cristo, de vestir como Ele é. Página 74, começa com o versículo 11. Digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então ele está falando, eu estou falando para vocês, ele usou uma palavra que reconhece, que sabem bem. E ele usou o tempo aqui, ele usou a palavra kairos. Ele está falando, eu digo isso, o que ele falou antes desse capítulo. Tudo que ele falou, quando ele falou, digo isso, eu já falei essas coisas. Agora ele fala o motivo. Vocês sabem que agora é o momento, kairos. Então, o que é o momento para quê? De despertar. O sono significa sem ação e atividade. Parece que não é que não são salvos, mas são inativos. Mas por que nós devemos despertar e começar a atuar conforme que Cristo fez em nossas vidas? Porque, eu coloquei na sua apostila, porque nossa glorificação está à porta. A ideia que ele falou aqui, que está mais perto agora, estava na porta, o tempo está próximo do que quando nós cremos. E primeiramente, ele usou a palavra salvação, como você percebeu pela maneira que eu traduzi isso, que ele está descrevendo nossa glorificação. Porque a palavra salvação é uma palavra que pode aplicar em várias coisas. Número 1, no momento que nós fomos justificados, nós fomos salvos nesse momento. Então, esse é salvo, nós fomos salvos do domínio do pecado, nós fomos salvos do destino de julgamento, nós fomos salvos da morte.
E agora nós estamos sendo salvos. Por isso em Filipenses capítulo 2 ele falou, trabalhai por vossa salvação, desenvolvai a vossa salvação com temor e tremor. A ideia que ele está falando lá é que você deve progredir na sua vida espiritual, na sua salvação, no sentido da sua santificação, porque nós estamos agora no processo de nos livrar da prática, mas um dia nós vamos ser salvos completamente. Isso é a nossa glorificação, quando estamos completamente livres do pecado. Então a salvação que Paulo está descrevendo nesse trecho em Romanos 13, está descrevendo nossa glorificação um dia quando estamos na presença dele. Como ele falou que nós estamos mais perto no princípio que cremos, quer dizer, ele está falando, olha, esse dia está se aproximando, está na porta, está quase lá o dia da nossa glorificação. E eu gostaria de voltar e falar mais sobre essa coisa aqui, que ele fala, já é a hora que vos despertardes do sono. O sono, como eu falei, é inatividade espiritual. É um estado em que você não está bem ciente. Você sabe quando você acaba de acordar e você está meio grog e não está entendendo e vendo as coisas que está acontecendo exatamente ao seu lado. Eu lembro que eu acordei nos Estados Unidos, esqueci que eu estava nos Estados Unidos e eu estava escutando o rádio e a pessoa estava falando inglês. E eu estava pensando, olha, parece que o rádio está falando inglês. E eu tinha que me focalizar, será que é? Daí eu tinha que ter certeza que eu não estava sonhando. E daí eu falei, Lisa, eles estão falando inglês? Não. Ok. Agora daí eu fiquei consciente do que estava acontecendo ao meu redor. E eu falei, estamos nos Estados Unidos, por isso estão falando inglês no rádio. E eu despertei. Então, essa ideia que ele está falando, você sabe o tempo. Então, esse é para uma pessoa salva. E ele está chamando a pessoa a acordar. Agora, tem um trecho paralelo disso em Efésios capítulo 5, versículo 14. Ele cita um hino baseado em Isaías 61, que ele falou de reprovar as obras das trevas. E na maneira de reprovar, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Eu creio que nesse momento ele está falando para as pessoas que são salvos, mas talvez inativos e não cientes do que está acontecendo, que talvez esteja participando nas algumas obras das trevas. Daí quando ele fala levanta-te dos mortos, parece que ele está falando lá de uma pessoa não salva. É uma diferença entre dormir e estar morto. E Cristo te iluminará. Então, esse pode ser, essa exortação de Efésios capítulo 5, tanto uma exortação para despertar, no sentido de estar ciente que está acontecendo ao seu redor, e também para as pessoas que já são salvos e devem realmente despertar, e pessoas não salvas que devem realmente ser salvos. Então, ele está falando, eu estou falando isso para conhecer. Você intelectualmente sabe que o tempo está assim. Eu estou pedindo para você responder agora, despertar, porque você sabe que a vida está passando rapidinho. Daí ele falou em versículo 12, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revestimos das armas da luz. Então, a ideia da admoestação, na página 74, número 3, é deixe as trevas. A noite está quase no fim. Esse é o tempo das trevas espirituais para a humanidade. Quer dizer que Deus não vai demorar muito. Estamos nas trevas ainda. Mas eu mencionei a linguagem, é de um capitão pedindo ao soldado que tire as roupas da farra da noite anterior e prepara-se à batalha. Quando ele falou dessa coisa de revestir, ele mandou a gente, ele falou, deixemos pois as obras das trevas, de tirar aquela roupa que estava relacionado quando estávamos na farra, e revestimos, quer dizer que a ideia
de revestir, a ideia é de colocar uma armadura da batalha, tira aquela coisa que era das inatividades e fazer assim. Daí, em 13, ele fala, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias de dissoluções, mas não em contendas e ciúmes. Então ele colocou várias coisas aqui. Ele falou de comportamento da gente deixando as trevas. Ele usou primeiramente uma linguagem figurativa de vestir nas armas. Está na sua apostila, ponto C, eu mencionei Colossenses 3:8 e Efésios 4:22, e esses trechos falam e descrevem a gente tendo tirado o velho homem e vestido o novo homem, mas ele não está falando desse aspecto de salvação aqui, mas ele simplesmente está falando de tirar as coisas que eram características da velha vida. De fato, Colossenses 3:8 fala de tirar a roupa que pertencia do que você era antes. Você é uma nova pessoa e você deve revestir a armadura de Deus nesse momento. E quando ele falou isso no versículo 13, andemos dignamente, ele está falando de conduzir, vamos andar e conduzir da maneira que é decente, uma maneira apropriada. E ele mencionou várias coisas aqui, um comportamento digno, isso igual ao nosso chamado, não como orgias. A palavra orgia não é orgia sexual, mas pode incluir isso, mas é toda aquela coisa de usado para uma comemoração de uma vitória militar, que é a festa, a farra e tudo que é associado com isso. Talvez isso generaliza o que o mundo vive. Eles fazem uma festa assim, esquecendo da realidade que o dia está se aproximando. Bebedice indica que de propósito está ficando porre, é uma pessoa tenta e quer ficar porre. Ele usou a palavra impudicícia, essa é uma palavra que é a palavra grega koite, que indica plenamente imoralidade sexual. Então, normalmente nessa coisa de chamada orgia, que era uma comemoração militar, houve bebedice, impudícia e também dissoluções. É uma vida liberal, é excesso e também contendas, brigas que acontecem, ciúmes. Todas essas coisas são características de pessoas que não conhecem o Senhor, não estão cientes dos tempos. Pessoas que, claro que essas coisas não têm nada a ver com nós, porque nós como cristãos estamos cientes dos tempos em que estamos vivendo. E ele falou, terminando esse capítulo 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. O que significa esse revestir? Essa ideia é de constantemente de colocar as características. Esse é o crescimento espiritual do cristão. Então, ele está falando de vestir as características de Cristo e nada disponhais para a carne, quer dizer, não dá nenhuma provisão. A palavra de disponhais é um planejamento, nem pensar nas coisas para a carne e para seus desejos, epithumia, a ideia que os desejos que não fazem isso. Então, essa é a parte egoísta da nossa vida, que exige autogratificação, e ele fala, nem começa a pensar nas coisas que vai dar essa provisão. Então, esta parte aqui é a demonstração da gente viver ciente da eternidade. Ele está falando para a gente despertar e ver as coisas na luz da eternidade. As pessoas do mundo estão comemorando porque estão inconscientes, estão mortos espiritualmente, inconscientes do que está acontecendo ao seu redor. E ele está falando para a gente, agora é a hora para nós como cristãos despertar. A gente já sabe o que está acontecendo, então nós vamos despertar da nossa inatividade, andar com Cristo, tirar aquelas coisas que pertenciam à velha e vestir pronto, porque estamos numa guerra.
as coisas, você pode imaginar um grupo comemorando. E eu lembro quando Davi reconquistou da terra depois de Ziklag ser conquistado, as pessoas estavam comemorando assim. E não estava ciente que o exército de Davi estava em cima deles e pegou eles de surpresa, porque eles estavam dormindo no sentido inconsciente, mas eles estavam também nessas atividades de festa, orgias, bebedice, impudicícia. Então estava dessa maneira e por isso veio, eles foram pegos. Ele falou, mas vocês não são assim. Vocês devem realmente se vestir, comportar com Cristo e não deixar nenhum espaço para carne na sua vida. Realmente, eu gostaria de desafiar cada um de vocês de perguntar se você está vivendo como esse tempo de guerra. Você está consciente, preparado para tudo que podia acontecer. Você está ciente dos tempos. Sua vida reflete isso. Eu gostei como o Piper falou, que ele deu uma ilustração que há um navio que foi feito para passageiros, era muito chique, mas durante a guerra eles transformaram num navio para transporte de militares e eles mudaram tudo, tiraram tudo que era chique para colocar e maximizar o número de soldados que podia colocar no navio. E nesse momento é que de fato esse navio é um museu agora, e você pode ver que metade era o tipo que esse navio era no tempo de paz, no luxo e tudo isso. Outro lado era no tempo de guerra. E Piper usou isso para falar, nós estamos vivendo no tempo de guerra. É para ser preparado, alerta e agindo como se fosse o ataque está chegando a qualquer momento. Então eu gostaria de desafiar você a pensar nisso. Você está vivendo como se estivesse um tempo de guerra? Você está vivendo ciente que o dia da nossa redenção está próximo? Como você está vivendo?